Está feliz com Jesus? Amém. Também estou muito feliz com Jesus. Ele nunca nos decepcionou, nem jamais vai nos decepcionar, né? Ele é o nosso Rei, nosso Mestre, o nosso Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Nessa noite eu queria então compartilhar com você, abrir o meu coração na verdade para você e compartilhar com você esse tema. Vamos ler juntos? Obediência, a história de um rei e de um pescador. Então eu acho que você já conhece essas duas histórias, mas nós vamos tirar lições práticas para a nossa vida espiritual. Eu acho que Deus vai falar ao seu coração, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E em via de regra, obediência para as pessoas, o caminho da obediência não anda junto com o caminho da felicidade. Em via de regra, o que as pessoas pensam, o pensamento que está aí por fora no mundo, o pensamento secular, é que a pessoa que obedece, ela não é feliz. Ou a pessoa que é feliz, ela não obedece. Então, o caminho se cruza numa encruzilhada e você parece que tem que escolher ou obedecer ou ser feliz. É isso que está na mente e no coração das pessoas e por isso elas optam por seguir os seus próprios caminhos. Mas a Bíblia diz o contrário. Isso é o que é o mais extraordinário, porque a Bíblia nos apresenta a obediência e a felicidade andando juntinhas, lado a lado, um do lado da outra. E é o mesmo caminho que vai nos levar à felicidade que Jesus tem para nós e ao mesmo tempo vai nos conduzir à vida eterna. Amém? Eu acho que você já conhece a história. Pode colocar o slide 2, por favor? Que diz assim, que a história do rei é a história que revela a obediência parcial. O que é a obediência parcial, pastor? Obediência parcial é quando Deus dá uma ordem para você e você cumpre somente a parte que lhe é agradável. Você cumpre somente a metade. Obediência parcial é quando Deus diz a você o que fazer, Deus dá uma orientação para você, um caminho a seguir, porém você deixa de fazer a única coisa que talvez iria completar, ia deixar de ser obediência parcial. Você faz todo o resto, segue, como se diz, né, tintim por tintim, faz tudo, só que deixa para trás uma única coisa que você não faz. Por isso então é obediência parcial. E a história do rei revela essa obediência parcial. Eu acho que você já conhece. O maior exemplo do Antigo Testamento de obediência parcial é a história do rei Saul. Se você lembra da história do rei Saul, Israel não tinha rei. Não havia rei em Israel. Todas as outras nações ao lado de Israel tinham um rei. Mas quem governava Israel, que era o povo de Deus, não era um rei. Era quem? Deus. Era um regime teocrático. Ou seja, Deus era que governava, Deus era que mandava, Deus era quem falava para as pessoas fazerem assim, e as pessoas faziam assim. O que as pessoas tinham naquela época era um profeta. E o profeta, ele mediava, ele se colocava no meio do povo, se colocava entre o povo e Deus, ou entre Deus e o povo. Então, esse era o papel do profeta. E o profeta entregava as profecias, e assim o povo seguia a orientação de Deus por causa do profeta. Portanto, Saul, então, foi escolhido para ser o primeiro rei em Israel, porque Israel quis ter um Deus. Eles não quiseram mais ser governados por Deus. E eles, então, pediram um rei para Deus. E Saul, na verdade Samuel, ficou indignado com aquilo, e Deus mandou um recado para Samuel dizendo, olha, não fique bravo com o povo de Israel. Eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim, que sou Deus. Foi isso que Deus disse ao profeta Samuel. Então, Deus escolheu um homem para governar, para ser o rei de Israel. Quem era esse homem? Saul. Esse homem foi o rei que Deus escolheu. Deus deu uma ordem para Saul em determinada situação, que era para ele acabar com todas
as pessoas, com toda a nação dos amalequitas. Essa foi a ordem de Deus, que está lá em 1 Samuel capítulo 15. Não vai dar para nós lermos, é muito comprido, mas você pode ler aí, você pode anotar no seu boletim, para você ler e acompanhar melhor na sua casa. Então, está em 1 Samuel capítulo 15. Deus deu uma ordem para Samuel. Deus disse para Saul, através de Samuel. Deus disse para Saul, Saul, você vai lá e vai destruir o povo dos amalequitas. Por que Deus estava querendo fazer isso? Porque os amalequitas se levantaram, atacaram o povo de Israel lá no passado, quando ainda Israel estava saindo do Egito, para a libertação que Deus havia proporcionado. Esse foi o motivo pelo qual Deus quis, então, acabar com os amalequitas. E então, fica claro a ordem expressa de Deus com relação a Saul. E foi nesse ponto que a história do rei começou a revelar, então, uma obediência parcial. Porque chegando lá, Saul fez aquilo que Deus havia ordenado, só que ele chegou lá e ele pensou, poxa vida, Deus disse para acabar com tudo, mas tem uma coisa que dá para aproveitar aqui. Tem algumas coisas nesse lugar, animais, tem algumas pessoas que não precisa acabar. Dá para dar um jeito, a gente ensina elas, a gente treina essas pessoas. Então, dá para aproveitar alguma coisa dessas pessoas, alguma coisa daquilo que Deus falou para acabar. Então, não precisa acabar. Isso está lá em 1 Samuel 15, versículo 9, no slide 3, que diz assim, contudo, Saul e seus homens não mataram a Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e boi, e os cordeiros mais gordos. Tudo, na verdade, que achavam que seria uma pena matar. Destruíram somente o que valia pouca coisa ou era de qualidade inferior. Deus, então, chamou o profeta Samuel e disse, Samuel, o que Saul fez? Ele não cumpriu aquilo que eu disse para ele fazer. Ele não seguiu as minhas ordens. Ele fez exatamente tudo aquilo que eu falei para ele não fazer. Ele cumpriu algumas coisas, mas aquilo que eu falei para ele fazer, ele não seguiu a risca, ele não cumpriu. E, portanto, é aí que a história começa, porque quando o profeta Samuel chega para conversar com Saul, Saul responde algo para o profeta Samuel, no versículo 13, que eu quero que você acompanhe lá no telão, que diz assim, quando finalmente Samuel o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria e disse, olá, amigo, disse Saul, bem cumpri a ordem do Senhor. Como assim? Bem cumpriu. Você não cumpriu. Se você não cumpriu, como é que você está dizendo que cumpriu? Não estou entendendo. Então Samuel disse para Saul, mas e esses animais que eu estou ouvindo? O que está acontecendo? Você disse que cumpriu, mas tem animal ali atrás que eu estou ouvindo, que não é seu? Porque ninguém traz animal para a guerra. Você separou esses animais e não é seu, de quem são? Ah, eu até ia te falar. Sabe essa coisa? Você chega, uma pessoa, e dá um flagrante nela. E aí a pessoa chega, é verdade, eu ia te contar. Né? Eu ia te contar. Mas se ela não fosse pega, ela não contaria. Se ela não fosse pega no flagrante, ela jamais iria contar o que aconteceu. Então, você percebe que Samuel teve o papel muito difícil nessa situação. E a Bíblia diz que Samuel, quando ele ficou sabendo, quando Deus disse para Samuel, olha, Saul, então você percebe que Saul cumpriu apenas a metade da ordem que Deus havia dado a ele. Apenas a metade da ordem. Por isso foi obediência parcial. E eu coloquei aqui algumas coisas que afetam a nossa vida diariamente, que estão ligadas a essa coisa de obediência parcial. Então eu coloquei quais são os perigos da obediência parcial que afetam a nossa vida, que afeta a sua vida espiritual, que afeta o seu dia a dia, que afeta o seu trabalho, que afeta a sua família, afeta a sua vida sentimental, afeta a sua vida como um todo. Quais são esses perigos que nós podemos enxergar na vida de Saul? Então, o primeiro perigo que a obediência parcial nos afeta é que
nós passamos então a desprezar a graça de Deus. Quando eu e você obedecemos a Deus parcialmente, é um resultado, é uma consequência que é inegável, que nós desprezamos a graça de Deus. Essa foi a primeira coisa que Samuel disse para Saul. Você pode ler lá na sua casa. Foi a primeira coisa que Samuel disse para Saul, quando ele chegou para conversar com Saul. Samuel disse: olha, vou te falar uma coisinha, vem aqui. Não foi Deus, não foi você, muito menos as suas qualidades, nem os seus méritos que colocaram você como rei de Israel. Não foi você, foi Deus. Então o que Samuel está dizendo? Samuel está lembrando: olha, nós, cada um de nós, não fomos escolhidos pelos nossos próprios méritos, nem pelas nossas qualidades e habilidades, nem porque sabemos fazer uma coisa muito bem, nem porque somos especialistas em algo que conhecemos bem. Não! Deus nos escolhe pela graça dele, não porque nós merecemos. É assim que Deus nos escolhe. E quando nós obedecemos a Deus parcialmente, nós então passamos a desprezar. É como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, você disse que me colocou aqui, mas na verdade eu tomei em dúvida. Eu acho que foi as minhas qualidades que me fizeram chegar até onde eu estou. É assim que nós mandamos uma mensagem para Deus quando nós obedecemos a Deus parcialmente. É exatamente assim, nós desprezamos a graça de Deus. A segunda coisa, o segundo perigo de obedecer a Deus parcialmente é agir motivado pela própria ambição. Vamos ler juntos lá? Agir motivado pela própria ambição. Saul desejou ter aquilo que Deus disse para ele não tocar. Foi isso que Saul desejou. Ele agiu motivado pela própria ambição do seu coração, aproveitando as coisas que Deus havia deixado claro para ele dar um fim. É exatamente isso. Ele agiu pela própria ambição do coração. Então, nós vemos isso muito bem quando uma mulher encontra um cara, ela é solteira, e ela encontra um homem. E ela chega: pastor, eu encontrei um homem para eu casar. Esse homem é perfeito. Ele chega até a ser bonito. É coisa difícil, irmãos. Você achar um homem com idade para casar, um homem trabalhador, né, que gosta de mulher, e ainda que seja bonito. É difícil demais isso aí. Não é fácil, irmãos, de verdade. Vamos orar pelas irmãs que estão aí. Brincadeira. Então a mulher chega para nós e fala assim: pastor, eu encontrei um homem para eu casar. É mesmo, irmã? E como que esse homem é? Então, pastor, ele tem isso, e ela vai listando um monte de qualidades. Só que no fim dessas qualidades, então, pastor, só que esse homem não é cristão. E aí nós dizemos para ela: então, como você vai fazer isso? Você acha que vai dar certo? E ela diz: então, pastor, mas dá para aproveitar algumas coisas. Ele não é, mas eu posso converter ele. É mesmo, irmã? Como é que você vai fazer isso? Puxa, você me ensina, porque eu estou tentando fazer isso com a minha igreja. Estou tentando converter os irmãos lá, mas eu não consigo. É só Jesus que consegue, e o Espírito Santo. E sabe, essa coisa de querer aproveitar uma coisa que não é ruim, nós vemos muito isso na vida de Sansão. Deus havia dado uma ordem, ele era chamado por Deus, e portanto ele não poderia tocar em absolutamente nada que fosse impuro. Em nada que fosse impuro. E aí um dia ele está andando pelo deserto, ele encontra um leão, e ele mata aquele leão com as suas próprias mãos. Isso é muito legal. Só que ele continua o caminho dele, e algumas semanas depois, que ele volta pelo mesmo caminho, ele percebe que uma colmeia havia feito mel entre aquela carcaça daquele leão. Então Sansão chega lá e começa a comer aquele mel que estava no meio da carcaça do leão, só que Sansão não poderia tocar naquela comida, porque ela era impura. Ela estava ligada ali, estava
ligada com um animal que era considerado impuro porque estava morto. Então Sansão achou algo proveitoso do meio do lixo, do meio de uma carcaça. E nós na igreja estamos fazendo isso, nós estamos encontrando coisas legais no mundo. Não existe, irmãos, não dá para aproveitar. E esse é um perigo da obediência parcial. Terceiro perigo da obediência parcial é tentar convencer a Deus dos seus motivos. Sabe, a pessoa fica, não Deus, é que eu fiz isso por causa disso. Foi exatamente isso que Saul fez. Ele quis argumentar com o profeta ainda, falou assim, Samuel, eu fiz isso, mas era para sacrificar os animais. Não foi nada de errado. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós fazemos algo de errado e começamos a espiritualizar a coisa. Começamos, sabe? Não, pastor. Estou orando aqui, esse cara não é crente. Esse homem que eu estou namorando não é crente, mas pastor, eu estou com o joelho no chão. Vai ficar mesmo, querida, porque não vai ter jeito. Não tem como. Sabe a oração que o jovem tem mais dificuldade de fazer? É quando ele está num relacionamento que ele sabe que não é de Deus, mas ele tem muita dificuldade de dizer, Senhor, se essa pessoa não for a vontade de Deus para a minha vida, então, por favor, tire ela do meu caminho. Essa é a oração que o jovem mais tem dificuldade de fazer. Porque nós não queremos. Nós estamos sempre tentando convencer a Deus dos nossos motivos. E espiritualizamos esses motivos para ver se Deus vai nos aceitar. Para ver se Deus vai, é verdade. Não tinha pensado nisso, meu filho. Então, vai lá, continua. Deus não vai fazer assim, meu irmão e minha irmã. Isso é obediência parcial. E é um perigo que nós como cristãos, corremos. Quarto lugar, o quarto perigo da obediência parcial é colocar a culpa em outras pessoas. E eu e você somos peritos nisso. Como nós gostamos de fazer isso. Como nós gostamos de colocar a culpa nas pessoas que não tem nada a ver com aquela situação. Fico lembrando, e esses dias eu estava comentando com uma pessoa, se você parar para pensar na história de Caim e Abel, que Caim matou Abel. Como é que foi essa história? Deus estava lá no céu, e aí então, Caim fez uma oferta de verduras, de frutas, e Abel entendeu a mensagem e fez uma oferta com um cordeiro, um derramamento de sangue. Deus aceitou a oferta de Abel, de Abel e não aceitou a oferta de Caim, por causa que não houve derramamento de sangue. Porque todo pecado tem que haver derramamento de sangue antes de Jesus. Depois de Jesus, não. Ele já cumpriu lá na cruz do Calvário de uma vez por todas e uma vez por todos. Então não precisa mais. Só que, em vez de Caim ficar bravo com Deus, falou assim, pô Deus, por que você não aceitou a minha oferta? Ele vai ficar bravo com o irmão. Sabe, existe uma lei que eu costumo brincar, que é a lei de descontar no mais fraco. O problema de Caim não era com o irmão. O problema de Caim era com Deus. E ele colocou a culpa no irmão, que não tinha nada a ver com a situação. Ele ofereceu, fez a sua oferta lá para Deus e acabou, não precisa nada, acabou. Não tinha nada mais a ver com isso, não tinha nada a ver com isso. Só que então Caim desconta no irmão, ele coloca a culpa no irmão, que não tinha nada a ver. Foi isso que Saul fez. Quando Saul percebeu que não estava conseguindo vencer no argumento, ele percebeu então, puxa vida, vou ter que colocar a culpa em alguém. Em quem que ele colocou? Nos seus soldados. Ele diz, mas foi os soldados que não mataram. Foi os soldados, não fui eu. Quem é o rei? É você, Saul. Tá, mas não fui eu. Não é assim que fazemos em casa? Quem deixou essa toalha em cima da cama, essa toalha molhada em cima da cama? Foi eu, mas eu saí correndo para lavar a louça que você tinha falado. Quem deixou esse sapato aqui? Vixe, está tão corrido que eu nem percebi, mas eu ia pegar depois. Nós jogamos a culpa sempre, irmãos, nos outros. E o que Deus quer é que nós assumamos. Sabe aquele exemplo nunca foi tão verdadeiro nos dias de hoje? É a mulher que o Senhor me deu. Mas foi a cobra que me assediou.
né? E a cobra, coitadinha, não tinha como jogar a culpa para ninguém, pagou o pato. Mas nós não podemos mais colocar a culpa. Nós temos que assumir como homens e mulheres de Deus fazem. Falei, Senhor, fui eu. Não me alegro disso, sinto vergonha, mas fui eu errei. Para pensar. Se Samuel tivesse chegado para Saul e falado, você errou, você fez aquilo que Deus mandou você não fazer. Pensou se Saul tivesse feito, poxa vida, Senhor, eu errei, eu pequei. Pensou se ele não tivesse argumentado, não tivesse tentado convencer Deus dos seus motivos, não tentado agir pelas próprias ambições, talvez Deus teria perdoado esse homem, como fez com Davi. E essa história do rei, irmãos, revela a obediência parcial que muitos de nós estamos fazendo. E o fim de Saul você já conhece. Saul perdeu muito quando obedeceu a Deus de forma parcial. Saul perdeu a comunhão com Deus. Saul foi rejeitado por Deus. Ele perdeu a presença do Espírito Santo, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele e um espírito mau passou a atormentá-lo. Por fim, Saul perdeu o seu reino, que foi entregue a um homem mais obediente que ele. Não existe bênção em obedecer a Deus parcialmente, não existe. E ainda, nós entendemos o que Deus diz, porque obedecer a Deus de forma parcial é uma ofensa tão grande a Deus. Por isso que Deus coloca, através da sua palavra, em 1 Samuel 15, 23, diz assim, porque a rebelião é tão ruim como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão ruim como adorar imagens. E agora que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você, para que não seja rei. Irmãos, obedecer a Deus parcialmente é pior do que não obedecer. Porque nós obedecemos a Deus parcialmente, e o nosso coração se enche de alegria. E quando Deus vem nos falar algo, eu falo, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor fez. Parece que obedecer a Deus parcialmente gera em nós uma sensação de dever cumprido, mas não tem nada a ver com o que Deus falou. Está tudo errado. Obedecer para Deus é coisa séria. Quando nós não obedecemos a Deus de forma parcial, Deus entende que nós o estamos rejeitando. A mensagem que mandamos para Deus é, Senhor, eu vou fazer o que eu quero, porque nesse lugar aqui, nessa bagaça aqui, eu que sou rei, portanto o rei manda, então aqui eu que vou fazer o que eu quero. Então eu vou poupar esse camarada aqui e vou poupar esses animais aqui, ok? E nós rejeitamos a Deus. Tem uma frase do Charles Spurgeon, gosto muito. Charles Spurgeon foi um pastor do século XVIII, acompanho muito o ministério desse pastor, através de livros, e ele diz assim, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia em Deus. E aquele que confia em Deus, obedece a Deus. Obedecer a Deus parcialmente é não obedecer, é desobedecer. E essa é a história. Essa é a história do rei, que revela a obediência parcial. Porém, a história do pescador revela um outro tipo de obediência. A história do pescador é a história que revela a obediência integral. Vamos dizer? A história do pescador revela a obediência integral. O que é a obediência integral? A obediência integral é obedecer a Deus de todo o coração. É obedecer a Deus sem titubear, nem hesitar. É obedecer a Deus por inteiro, completamente e plenamente. Obediência integral é o que Deus exatamente está procurando na sua igreja. Obediência integral agrada o coração de Deus e é o caminho da bênção, é o caminho da felicidade que Deus tem preparado para nós. E na história do pescador, que revela a obediência integral, revela que obedecer a Deus de forma integral não tem nada a ver com posição social, cargo, ministério, não tem nada a ver se a pessoa é homem ou mulher, não tem nada a ver a família que ela nasceu. Obediência integral está relacionado com a atitude do coração, está relacionado com a nossa inclinação para Deus, como se nós estivéssemos dizendo, como é que é, Senhor? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Ok, então,
Sabe aquela coisa que nós vemos nos filmes? Missão dada, missão cumprida? Isso tem que ser real na nossa vida. Isso tem que ser verdadeiro no nosso coração. Quando Deus der uma ordem para nós, Deus precisa ter a certeza que nós vamos fazer, que nós vamos assumir as consequências e obedecer a Deus. E portanto eu quero ler a história de um pescador chamado Pedro, que é a história do chamado de Pedro para ser um discípulo de Jesus, tal qual um dia nós fomos. E está em Lucas 5, do versículo 3 até o versículo 7, que diz assim: entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, que era Pedro, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então Jesus estava um pouquinho adentro do mar, né? E ele então ensinava toda a multidão que estava ali na praia. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite toda, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Então, a história do pescador, ela apresenta um conceito de obediência igual ao que Jesus nos ensinou. A história do pescador mostra a nós, revela a nós uma obediência integral que nos chama tanto a atenção, porque foi exatamente o que Jesus fez no seu ministério aqui na terra, com todos e em todo o tempo. No Getsêmani, quando Jesus fez a oração no Getsêmani, o que foi que Jesus falou? Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: Senhor, se fosse possível, eu não queria morrer. Olha a humanidade de Jesus. Olha a humanidade de Jesus. Eu não queria morrer, Senhor, mas eu também entendo que não tem outro jeito. Não tem. Então, faça a tua vontade. Isso foi o ensinamento sobre obediência que nós acabamos de cantar. Ele abriu mão da sua glória. Como filho obedeceu. Obedeceu a quem? Ao Pai. Obedeceu a Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Obedecer a Deus de forma integral. E eu quero então deixar aqui claro a vocês que existem 3 níveis. Pelo menos que eu estou entendendo, existem 3 níveis de obediência integral que a história do pescador pode nos ensinar. E o primeiro nível é obedecer a Jesus sem entender. Obedecer a Jesus sem entender. É o nível mais baixo, por mais difícil que possa parecer, é o nível mais baixo, porque obedecer a Jesus sem entender é difícil, não é fácil, não é fácil, porque nós estamos primeiro querendo entender, para depois fazer, e Jesus está nos mostrando que nós precisamos muitas vezes fazer, para depois entender. Não é assim que nós fazemos? Senhor, por que isso? Por que eu tenho que fazer isso, Deus? Por que eu não posso usar mais essa roupa? Por que eu não posso mais falar essa palavra? Por que eu tenho que passar um tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos, Deus? Tenho tantas outras coisas para fazer, por quê? Obedecer a Deus sem entender. Às vezes você não entende. E nós não gostamos de fazer as coisas que nós não entendemos, não é verdade, irmãos? Amém para isso? Amém nada, irmãos. Misericórdia, querido. Esse não é o cristianismo, não. O cristianismo é você fazer as coisas mesmo sem entender. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu não entendia muita coisa. Eu só tinha entendido que Jesus morreu por mim. Mas aos poucos, Jesus, e mesmo assim entreguei minha vida a Ele, me batizei. E aos poucos, Jesus foi mostrando que aquela decisão foi a mais certa que eu tomei na minha vida.
Então esse é o primeiro nível de obedecer a Deus integralmente. É obedecer a Deus, obedecer a Jesus sem entender. Segundo, obedecer a Jesus entendendo, mas não concordando. Ô, trem difícil. Muito difícil. Nesse ponto que muitos param. As pessoas até obedecem a Jesus sem entender, mas elas não seguem em frente porque elas não concordam. As pessoas até obedecem a Jesus sem entender, mas ainda elas por cima dizem, olha, eu não faço nada que eu quero, por isso eu não vou fazer. Não vou. Não sou obrigado. Não é isso que dizemos? Não sou obrigado. E Jesus nos manda a amar. E muitas vezes nós não concordamos. Amar os nossos inimigos. Jesus nos manda perdoar as pessoas que nos feriram. Jesus nos manda orar por aqueles que estão nos perseguindo. Nós concordamos com isso, irmãos? Tem alguém lá te importunando no trabalho e você fala assim, ó, querido, eu queria agradecer você. Por que você queria agradecer? Olha, porque você está atormentando a minha vida. Você está sendo uma bênção na minha vida. Você faz isso? Não faz isso, irmão. Não faz, não tem como. Então é justamente, nós precisamos obedecer a Jesus entendendo, muitas vezes entendendo, outras não. Muitas vezes não concordando, mas precisamos obedecer a Deus. Isso é obediência integral. E por fim, obedecer a Deus entendendo. Você já entendeu, você já concordou, mas você ainda não abriu mão da própria vontade. Esse é o terceiro. Deus, você quer que eu faça isso? Não estou entendendo. Ah, tá. Agora que você explicou, eu entendi, Deus. Ok, eu ainda não concordo. Aí passa um tempo, ok, Senhor, entendi. Entendi e sei, concordo. Mas fazer isso que você está pedindo vai contra o que eu estou sentindo aqui. Vai contra. Procurar meu marido para conversar. Olha o jeito que ele me tratou, Senhor. Será que você não entende? Ir atrás do meu filho de novo, ir atrás daquele irmão daquela irmã que me maltratou. Senhor, não dá. E Deus nos está dizendo, faça. Vá. Obedecer a Deus, entendendo, concordando e ainda assim abrindo mão da própria vontade. Foi essa história que o pescador nos ensinou, porque ele disse, Senhor, chega aqui pertinho, vamos conversar. Ó, o mar não está para peixe. Eu tentei pescar a noite toda. Eu sei do que eu estou falando, porque eu sou pescador desde criança. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu estou cansado. Entretanto, foi o Senhor que falou. Foi o Senhor Jesus que mandou eu jogar a rede, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar. Sabe, irmãos, nós muitas vezes não conseguimos obedecer a Deus integralmente, porque Jesus nos deu uma ordem antes e nós não obedecemos. Quando Ele diz, vá para águas mais fundas. E nós continuamos no raso, na vida espiritual. E no raso não é lugar de obediência integral. No raso é lugar de obediência parcial. E por estar no raso, nós não reconhecemos quem Jesus é. E por não reconhecer quem Jesus é, não reconhecemos a voz de comando e a voz de autoridade que Ele tem. E por isso nós não conseguimos obedecer a Deus nem a Jesus nesse nível. Sem entender, sem concordar, e ainda assim, não abrimos mão da própria vontade. Nós fazemos isso. E é o contrário que Jesus quer para nós. Jesus nos deixou um exemplo muito claro. Diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8, que diz assim, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Sabe o que essa frase quer dizer? Diz que Jesus obedeceu a Deus,
até as últimas consequências. Porque a morte de cruz era a pior morte da época. Só conseguimos obedecer a Deus de forma integral, meu irmão, minha irmã, quando o seu relacionamento com Deus for para águas mais profundas. Se o seu relacionamento com Deus estiver de forma rasa, você nunca vai se tornar um discípulo de Jesus. Você nunca vai para águas mais profundas. E quando o nosso relacionamento com Jesus estiver caminhando para águas mais profundas, então nós conseguiremos obedecer a Deus. Quando a nossa intimidade com Jesus, quando a nossa intimidade com o Espírito Santo estiver se aprofundando, ganhando profundidade, então nós iremos obedecer a Jesus de forma integral. Sem entender, sem concordar, e ainda se tiver que abrir mão da própria vontade, faz. Faz. Qual é a história que você está vivendo na sua vida? É a história do rei ou é a história do pescador? Qual obediência você quer que faça parte dos seus dias? A obediência parcial ou a obediência integral? Será que a obediência parcial está fazendo parte da tua vida hoje? Será? Será que o que você está vivendo hoje não é consequência de você ter obedecido a Deus de forma parcial e não integral? Talvez nessa noite o que está faltando para você é tomar uma decisão de obedecer a Deus de forma integral. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você não concorda, mesmo quando você precisa abrir mão da sua própria vontade. Jesus está chamando você para assumir um compromisso com a obediência integral. Não tem jeito, irmão. Então a história do rei é a história que faz parte do dia a dia das pessoas que estão aí por fora no mundo. A história do rei é a história que habita no coração e no dia a dia das pessoas. Porém, a história do rei revela um final de vida muito triste. Saul perdeu tudo e morreu ainda como um louco, porque a desobediência nos leva para longe de Deus. Só que a história do pescador é a história talvez mais difícil de se viver, porque não é fácil, mas vale a pena. A história do pescador é a história que Jesus nos deixou como exemplo na cruz, sendo obediente até a morte. É a história que revela um final de vida brilhante, porque Pedro, a partir desse ponto aqui, ele se tornaria uma das principais pessoas que o cristianismo mencionou, que o cristianismo teve como coluna, que foi um alicerce para a igreja. Foi para Pedro que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Porque esse homem obedeceu a Deus integralmente.